Tudo bem com todo mundo? Espero que todos estejam bem. Nessa videoaula, nós vamos estar falando, mostrando as fórmulas que são empregadas para a determinação do desnível. Na aula passada, só relembrando, nós estávamos fazendo levantamento de detalhes utilizando uma trena como linha de referência. Lembram disso? Então a gente pegava uma trena, né, ela materializava a nossa distância entre dois pontos, por exemplo, A e B, e aí a direita e a esquerda, em cada mudança que tinha de largura, altura, enfim, a gente conseguia fazer esse levantamento destes detalhes. E aí só lembrando que atualmente, nós fazemos isso utilizando uma estação total com a medição a laser, que é muito mais rápido e prático, correto? Tudo bem? Então, na aula de hoje aí nós vamos estar falando, já fizemos essa parte dos detalhes, aqui agora a gente vai estar mexendo com desnível, correto? Tudo bem? Bom, para o cálculo, quando a gente mexe com planimetria, a gente viu que é o mesmo do processo tradicional que a gente usa, certo? Mas, quando eu vou fazer a obtenção dos desníveis dos pontos, eu tenho uma certa especificidade, vamos colocar assim, tá? Qual é? Se o meu ponto estiver no chão e o outro no teto, se eu tiver os dois pontos no teto, que a gente chama teto-teto, tá? E um tá no teto e o outro no chão. Então isso é importante na hora do nosso cálculo, tá? Então vamos olhar essa figura aqui, que seria chão-teto. Basicamente são as mesmas informações das outras, tá? Então eu vou ter aqui o meu HI, que é a altura do equipamento em A, o meu HP, que seria a altura do ponto onde foi feita a visada. Então, provavelmente você vai colocar aqui talvez um prisma de ponta cabeça, certo? Ou se for uma taquiometria, uma mira de ponta cabeça, enfim, certo? Aí não está aparecendo aqui, mas seria a cota de A e a cota de B, certo? O ângulo alfa, o vertical que eu vou estar fazendo, a minha distância horizontal e distância inclinada, então tá aqui, ó, distância horizontal e a inclinada aqui em cima, certo? Tá? E o meu dV, tá? Que seria a distância ao longo da vertical entre a linha horizontal que passa pelo centro do equipamento, certo? E o ponto onde foi realizada a pontaria, certo? Essa distância aqui, ok? Aqui nós estamos vendo no ponto de vista PV, tá? Bom, para começar a deduzir a equação, certo? Eu tenho um ângulo alfa aqui, tenho, entre aspas, todos os lados dos triângulos, tá? Alguns são conhecidos, outros eu quero determinar, tá? Então, a partir desse ângulo alfa que é conhecido e as distâncias que são conhecidas, eu consigo saber o que é o meu dV, certo? Tá bom? E o meu DI aí, na verdade, Então vamos lá. Se eu fizer o cosseno disso aqui, cosseno desse ângulo, tá? Vai ser o meu DH sobre DI. Então tá aqui. Aí eu fiz a manipulação, certo? E cheguei aqui achando o meu DH. Não vai dar para pintar tudo aqui, tá? E a mesma coisa eu fiz com o meu DV em função de seno. Então seno vai ser o meu DV sobre meu DI, certo? Bem simples. Bom, com isso eu consigo verificar, tá? Perdão, eu consigo verificar, tá? Que a minha cota do meu ponto B, tá? Que é o que eu estou querendo, certo? É igual à minha cota anterior, que no caso é do meu A, certo? Mais a altura do instrumento, tá? Mais ou menos o meu DV, não vai dar para pintar aqui também, meu DV, certo? Mais HP, certo? Que é a altura do meu ponto lá onde eu fiz a visada, certo? Tudo bem?
Nisso, tá? Eu tenho esse mais ou menos aqui, ó, dv, eu vou ter uma certa, tem que prestar atenção, vamos colocar assim, numa certa condição. Então, ó, mais ou menos dv, observar a questão do ângulo vertical. Quando eu utilizo o ângulo zenital, o sinal já é dado automaticamente, o que não ocorre quando trabalhamos com o ângulo vertical. A gente vai ver isso, tá? No caminho aí, ok? Mas tem que tomar esse cuidado. Normalmente nós vamos estar utilizando aqui nesse caso o ângulo vertical, perdão. Normalmente a gente usa o ângulo aqui no zenit, né? Mas pode estar usando aqui o vertical. Então nesse caso aí a gente vai tomar um certo cuidado, vamos pensar assim, tá? Então tem que tomar, lembrar dessa condição. Então essa equação aqui é quando eu tô chão, teto. Vamos pegar teto, teto. Os dois estão aqui, ó. Teto, teto. Eu tenho as mesmas informações. Só que agora a altura do instrumento não tá, vamos voltar um pouquinho aqui, não tá do chão até aquela marquinha que fica no limbo secundário. Lembra disso? Tá? Ou, como a gente fala lá, na linha que liga, você tem o eixo principal e o eixo secundário, certo? Que ali está o limbo vertical, tá? Então vamos lá. Com as mesmas condições lá de tirando por cosseno, por seno, então ou a minha cota de B vai ser igual à cota anterior, que é A nesse caso, menos a altura do instrumento. Eu estou querendo que ele está aqui no chão, ó. Oh, no teto, perdão. E aqui, nesse caso, estava no chão. Então aqui, quando a gente está medindo para o chão, é mais. Quando estiver medindo para o teto, é menos. Certo? A altura do instrumento. Mais ou menos dV mais HP. Certo? Então aqui é a mesma coisa. Tá? E a outra condição é quando eu estiver no teto, certo? E o ponto B estiver no chão, tá? Nesse caso, tá? É a mesma coisa lá. C de B, C de A, menos a altura do instrumento que está aqui, só que eu só vou ter o mais ou menos dV, porque eu já está no chão, eu não tenho essa alturinha aqui do HP, ó. Ah, mas e se eu colocar um prisma aqui? Você está no chão, tá? Aí você vai ter ele aqui e você vai ter que somar ele também. Mas normalmente você mede direto no chão. Então você vai ter essa configuração de triângulo aqui, tá bom? Então, para desnível, nós estamos mexendo dessa forma, tá? Vamos lá agora, perdão, vamos lá falar um pouquinho sobre nivelamento geométrico, tá? Quando eu vou falar em nivelamento geométrico, tá? Não muda nada do que nós fazemos a céu aberto, vamos colocar assim, tá? No tradicional, tá? O diferencial aqui, ó, é que as mires estão posicionadas no teto, tá? Então é com a base encostada no ponto do teto, tá? Então aqui a gente vai ter duas figuras que mostram isso, tá? Então eu vou estar num ponto no chão e o outro ponto no teto. Então vai estar aqui a minha leitura de Ré, né? Esse R aqui, a minha leitura de Vant, certo? Tá? Então eu pegaria essa, entre aspas aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso. Eu pegaria, aqui estaria o zero, né? Eu colocaria o zero aqui. É isso que está dizendo. Acho que está bem claro aí, né? Vocês entenderam. Tudo bem? E aí, vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. A minha leitura de Ré foi 1,5 m. Então aqui deu 1,5, tá? E aí, a hora que eu fiz a leitura de Vant, que foi aqui na B, deu 1,3. Ela vai com um sinal negativo, que ela está de ponta cabeça, certo? Então, como que eu calcularia o ΔH, não vai dar para colocar aqui, o ΔH entre A e B? Não é Ré menos Vant, certo?
1,5 menos, aí tem um menos aqui. Então, nesse caso, o desnível entre aqui, o ponto no chão e o ponto no teto é 2,80 m. Faz sentido. Por quê? Se um ponto está aqui e o outro está no teto, eu teria que medir tudo isso aqui, ó. Esse é meu valor, ó. Esse aqui é o meu valor, tá? Imagina que tá reto aqui, tá, pessoal? Certo? Esse é meu valor. Então, não tenho o que fazer, tá? É só pensar, beleza? Vamos para um outro exemplo aqui que fica mais fácil. Ó, agora os dois pontos estão no teto, certo? Eu tenho aqui a minha leitura de Ré, a minha leitura de Vante, certo? Mesma situação, tá? Na Ré é 1,2, 1,20 m, certo? A leitura de B, 1,40. Então, a hora que eu fizer menos 1,20, porque está no teto, menos 1,40, a diferença foi 20 centímetros. Aí faz sentido também. Olha lá, eu estou querendo pegar essa diferença entre os dois pontos, então seria mais ou menos isso aqui, assim, ó, faz de conta que eu tô... Seria essa diferença aqui, ó, tá? Entre os dois pontos, tá? Então, só de olhar a gente consegue entender se está correto ou não. Então, de novo, não tem o que fazer. É só prestar atenção. Beleza? Então, a gente não vai mudar nada. Óbvio, se tiver no chão que você vai estar utilizando no chão, é o nivelamento geométrico normal, tá? Tudo bem? Beleza? Nesse caso aqui, ó, tá? Tem um exercício de exemplo que a gente vai fazer aqui, tá? Então, o que o exercício me fala, certo? Ele fala o seguinte, ó. Eu tenho as coordenadas conhecidas do ponto A. Então, tá aqui, x de A, y de A e z de A. Que são conhecidos, beleza? Entre os pontos A e B, eu tenho a minha distância inclinada, certo? Pro ponto de A para B, vamos pensar assim, tá? Tem um azimuth de 45 graus entre A e B, certo? O ângulo zenital e uma distância inclinada. E aí ele mostra pra gente, né? Ele tá falando pra gente o seguinte, ó, de A até B, tá? Eu tenho a distância inclinada de A na seção, né? De A para A e a distância é zero. Eu tenho a minha distância à esquerda, esses valores, a distância à direita, esses valores, certo? Tá? Distância para o piso, beleza? E distância para o teto, tá? Beleza? Então aqui é onde foi feita a observação. Tranquilo? Então essa aqui é uma caderneta padrão, certo? Caderneta padrão que nós estamos fazendo. Então de A para P ele vai ter essa distância inclinada, para a direita vai ser isso. Então o que ele está falando para a gente? Ele quer representar a planta em perfil. E vamos calcular as coordenadas do ponto P. Certo? Tudo bem? Então aqui, ó, ele não está me dando os exercícios, correto? Então vamos calcular aqui. Aí vocês tentem fazer aí em casa, tá? Eu vou tentar escrever aqui, não sei se vai dar muito certo, mas vamos lá, tá? Então é o seguinte, ó. Como que eu calcularia as coordenadas? Concorda lá que o meu x de P, certo? É igual a distância, x de A mais a distância de A até P, correto? Belezinha? Vezes o seno de A para P, certo? E a mesma coisa o Y. Eu não vou colocar aqui para não ficar cansativo. Bom,
Aí eu tenho um probleminha, certo? Qual é o que eu não tenho aqui? Eu não tenho a distância de A para P. O que eu tenho é só a distância inclinada. Então, vamos colocar aqui no cantinho. A distância de A até P, ela vai ser igual ao quê? A minha distância inclinada, certo? Multiplicado pelo seno do meu zênite, do meu ângulo zenital, que é dado também, certo? Então, a minha distância de A para P, eu só vou pôr o D aqui para ganhar tempo, tá? Qual que é a distância inclinada entre A até P? 8,50. Então, vem aqui 8,50, 8, né, 50, multiplicado pelo seno, quanto que vale o ângulo? 82,59. Então, vai ficar aqui 82,59. Certo? Minutos aqui. Então, fazendo a conta aí, essa distância vai ser igual a 8,44 aproximadamente. Vai dar 4,36, alguma coisa assim. Tá? Aproximadamente 8,44 metros. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar esse 8,44 metros, certo? Vou colocar nesse lugar aqui. Então, o que vai ser o meu x de P? Vai ser 52,40, que é o meu x de A, mais 8,44 multiplicado pelo seno do azimuth. Ele já fala que o meu azimuth tem esse valor aqui, ó, 45,15, certo? Então, eu vou achar que o meu x aqui vai ser, vamos ver se cabe aqui, 58, façam as contas aí em casa, 0,09, tá? E para o y, tá? E aqui é o y de P, vai ser a mesma coisa, y de A, 23,15, mais a distância, que é a mesma, para P, só que aí vai ser cosseno aqui de A para P, cosseno de 45,15, certo? Tudo bem? Belezinha? Quanto que vai valer o y? Se fizer a conta aí, vai ser 29,09. Se a gente fosse 0,9 metros. Como nós estamos aqui já no batente, tudo bem que ele não pediu isso para a gente fazer, mas vamos calcular o x de B, certo? Então a gente tem as mesmas equações aqui. Aí no x de B eu posso utilizar a partir de A, certo? Mas como ele está me dando que a seção é de A para B, ele já me deu aqui, ó, 16,24, que está aqui, ó. Então, vou fazer a partir de A. Então, vai ser o quê? A minha distância. Distância de A para B. Eu não tenho a distância horizontal, né? Concorda? Então, vou aplicar a mesma coisa aqui. A distância inclinada de A para B, que é 16,24. Certo? Multiplicado pelo seno do mesmo valor aqui, ó, 82,59. Certo? Seno, eu não vou conseguir escrever aqui. Então, a distância de A para B, se vocês fizerem aí em casa, vai ser igual a 16 aproximadamente, 12. Vai dar 11,8, mais ou menos, se não me falha a memória, metros. Perdão aí, gente, tá difícil de escrever aqui, tá? Tudo bem? Então, vamos aplicar aqui. X de B vai ser igual ao X de A, que é 52 ali, ponto 10, mais 16,12, 16,12, certo? Multiplicado por seno de 50 e... Vamos olhar aqui. Opa, 50 não, 45,15, perdão. 45,15. 45,15. Certo? Que é o valor aqui, ó. Perdão, 45,15. Eu tava vendo errado aqui. Bom, meu x de B vai dar quanto? Fazendo as contas aí, 63,54
0,48 metros. Tá duro de escrever aqui, tá, pessoal? E o y de B igual... Aí, fazendo as contas, vai ser 34,498. Então, nós temos as duas coordenadas, certo? Desse ponto aí, tudo bem? Ou desse conjunto de pontos, x, a, p. Aí, vamos lá agora, o que ele está pedindo? Faz para mim aí, ele está falando, faz para mim aí os valores, né? Coloca para mim, implanta isso daí, certo? Em PV e pH. Vamos colocar aí em PV. Vou tentar fazer aqui embaixo. Ó. Calculou as coordenadas, vamos lá. Então você vai ter um ponto A, vamos colocar aqui um ponto P e um ponto B, certo? Então vamos tentar tracejar aqui, ó. Essa aqui seria a minha linha, certo? Ponto P aqui, tá bom? Aí, ó, vamos lá. No ponto B, o que que ele fala? Vamos pegar o A primeiro, desculpa. Deixa eu voltar aqui. O que que ele fala para mim no ponto A? Ponto A, ele fala assim, ó. Você tem 1,9 para a esquerda e 2,4 para a direita. Então, vamos colocar que o nosso sentido de andar tá para lá, ó. Então, ele vai falar assim, ó. Aqui tá 1,9, aqui tá 2,4. Faz de conta que tá proporcional aí. Aí no P, ele fala, você tá a 2 e 3,20. Então, sei lá, a 2, pôr um pouquinho mais para frente desse aqui, e 3,20, certo? E no ponto B, ele fala, você está a 3,20 e 2,10. Então, ele fala assim, ó, você está a 3,20 e 2,10. Então, ó, implanta, obviamente, depois põe a cota aqui, né, 1,90 e tal, coloca essa distância aqui que a gente achou de A para P, é quanto? 8,44. Essa distância aqui, ó, é 8,44. Né? A outra distância aqui que eu não vou lembrar, 16, quanto que era? 16 e 12. Aí você cota na planta. Essa distância aqui é 16,12. E aí, ó, é isso aqui que vai ser o meu perfil, certo? Tudo bem? Eu exagerei aqui, vai ficar um negócio meio maluco, mas... Tá? É isso. Então eu sei que eu tenho uma entrada no ponto A menor, aumenta aqui, e aqui no final... eu acaba diminuindo um lado e abrindo para o outro, certo? Então isso é um modo de mostrar aí os valores, certo? Bom, aí depois ele pede para a gente o seguinte, ó, vamos voltar aqui, perdão, a direita e a esquerda. Agora, o que é teto e o que é piso. Teto e piso. Então vamos lá, vamos fazer a outra aqui. Então vamos de novo aqui, ó. Ponto A, certo? Ponto P e ponto B. Certo? Vamos tracejar aqui de novo. Só que agora, perdão, aqui desse ponto maior. Só que agora, pessoal, é teto e chão. Então vamos lá agora. Ponto A, o que ele falou que é o teto? 1,15 e 1,50. Então ele tem uma altura aqui, ó. Ixi, acabou ficando lá na frente aqui. Vamos falar que aqui fosse 1,15 e aqui 1,50. Certo? Aí você volta lá. O ponto P, 1,95 e 1,60. Então, sei lá, 1,95 e 1,60. Sei lá. Tá? Aí depois, óbvio, tem que fazer milimetrado, tudo bonitinho, ou no CAD que a gente faz, né? E ponto B, 1,20 e 1,67, tá? Então, vamos lá. Sei lá quanto que dava aqui. 1,20 faz de conta que dá aqui. E 1,67 faz de conta que está aqui. Então, se eu fosse ligar todos os pontos, o chão, perdão, estaria assim. E o teto estaria aqui. Tá? E aí é só cotar isso.
tá? Então aqui você colocaria qual é a distância inclinada que ele colocou, porque agora você está vendo na posição PV, né? Aqui está em pH, tá? Aí você pode colocar qual é a distância total aqui, no caso que foi dado lá, né? Aqui ó, 16 e 12, né? A distância horizontal que a gente calculou, certo? Então você tem esse perfil, tá? É isso que ele está pedindo para a gente, tá? Então você teria aqui o que a gente chamou lá de DT, né? O DP, tá? E aí você tem o total deles aqui, né? Qual é a altura aí? Acho que 1,15 vai dar 1,15 com quanto que era? 1,15, 1,50. Então você vai ter 2,65 de altura aqui, correto? Tá? Então você consegue fazer isso, saber o quanto que está aqui, beleza? Tudo bem? Acho que foi bem tranquilo aí de fazer essa, essas contas, correto? Belezinha, pessoal? Bom, para a próxima aula, nós vamos estar fazendo a parte um exercício prático, só que a gente vai inserir mais uma complicaçãozinha aí, tá? Que não seria só entre dois pontos, mas entre mais pontos, tudo bem? E aí a gente também vai calcular a cota. Combinado? Então, obrigado e até a próxima aula.